Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma análise aqui do Chola, ex-atacante ali do Flamengo, foi vendido ao Dinamo de Kiev, não sei mais ou menos os valores ali, mas gira em torno dos 400 mil euros. Mas o detalhe que tá nesse atleta foi que ele tinha feito o último jogo dele profissionalmente no final de 2024, e agora, né, o último realmente foi pela Copa da Ucrânia, fez sua estreia ali no segundo tempo contra o Alexandria, entrou muito bem, e é em cima desse ponto que a gente vai falar desse atleta, né? Em cima dessa entrada dele nessa partida. Então, ele entrou muito bem e mostrando uma situação, uma característica bem interessante que é de ataque ao espaço. A gente vai ver aqui esse início, como ele consegue receber bola, atacar espaço em força de uma maneira muito positiva. Então a gente vê como ele bota muita intensidade nas jogadas. A gente consegue ver esse primeiro lance. Aqui já atacando espaço ali às costas da última linha. A gente consegue perceber isso também, como ele ataca com muita intensidade. Então, assim, esse atleta, ele tem muita capacidade de atacar espaço em força, seja espaço em si, seja essa situação de ele colocar na frente e tentar ali uma condução em força. É um jogador bem interessante nesse sentido. Inclusive, a gente vê aqui, né? Nesse lance aqui do escanteio, ele dá o tapa ali, meio que para tirar a bola, e ele mesmo chega na bola ali. Impressionante, ó. Já estava na frente dele, ele conseguiu chegar, ó. Apesar dele ter dado ali um pouquinho de mole, né, na situação, o defensor, no caso, mesmo assim ele conseguiu ali ganhar a frente. Impressionante, aqui de novo, né? Já atacando espaço, ó, tá orientado, conduzindo em força, chama no 1 para 1 e a pessoa pré-falta na sequência. Então, assim, o atleta aí tem uma canetinha aqui bonitinha. E a gente vê, olha, tem mais outro lance ali por dentro, já dá o passe, ataca espaço para terminar a jogada ali em cruzamento. Então, assim, um atleta que tem uma capacidade impressionante de ataque espaço com bola em força. Então, um jogador aí bem promissor nesse sentido. Por que não deu certo no Flamengo? Porque, assim, ele tinha chegado, acredito que em 2024, no começo, ou no final de 2023, coisa assim. E naquela época o Flamengo jogava um time realmente bem em força, né? Um time muito rápido pelos lados ali no sub-20. Não tinha tanto padrão assim. Quando o Felipe Luiz chegou, ele começou a utilizar mais os laterais, um pouco mais altos, e quando foi pro profissional, isso aí ficou ainda mais enraizado, e com a troca de diretoria essa temporada, isso aí ficou bem mais nítido, e com toda a troca do departamento, ele perdeu muito espaço, principalmente na chegada do antigo treinador português, que acabou saindo no meio do ano, que começou a usar os laterais mais altos, e aí os extremos um pouco mais centralizados. Isso aí fez com que o Chola, que é um atacante de força e não de espaçabilidade, perdesse ali toda essa vantagem de jogar que ele tinha chegado ali, surpreendentemente estava chamando a atenção de muita gente, depois caiu, né? É naturalmente que ele caia, porque jogar por dentro não é muita praia dele, e isso aí fez com que ele perdesse espaço, na minha opinião, não ter chegado ali no time de cima. É, o outro detalhe também, né? Ele jogou profissionalmente, apesar disso tudo, ele teve oportunidades com o Felipe Luiz ali. Eu acredito que quando ele chegou no Sub-20, também no final do ano passado, né? Contra o Atlético Mineiro, fez alguns jogos, mas não jogou bem. Então isso aí acabou, acredito eu, que deixando ainda mais enfático ali que ele não seria utilizado no time de cima. E aí, né? O Flamengo, na minha opinião, com esse novo diretor português, fez uma ótima escolha de vendê-lo. Há uma liga que é muito interessante para esse estilo de jogador, jogador ali de força, jogador que ataque se passa em força, consegue ter esse tipo de situação. Vale lembrar que o Kevin do Shakhtar foi vendido por um valor muito interessante para o Fulham e é um jogador da praticamente as mesmas características. Então, assim, foi uma bela venda. Acredito que é um jogador que, se continuar nessa pegada aqui, a tendência é que ele tenha bons números e tendo bons números, o natural é que ele seja vendido aí para um mercado mais interessante ali do leste europeu mesmo, o mundo árabe ali, acredito eu que numa casa ali acima de 5 10 milhões, vamos dizer assim. Então, a tendência é que a equipe brasileira, caso o Flamengo consiga lucrar em cima desse atleta ainda. E a gente consegue perceber aqui, né? Só deixar rolar, olha, é um atleta muito difícil de pegar, é muito rápido, muito intenso, então a gente pode perceber isso, olha. Que jogar um toque muito inteligente, ó, dando toque para dentro, aproveitando espaço, e aí já ganhando a falta, aqui de novo, né? Toque de letra.
já ataca espaço. Então, assim, ele não pensa duas vezes, ele gosta desse jogo solto, né? Gosta de estar ali, jogar bola, vamos dizer assim, né? Correr. É o estilo dele. E a gente vê que é um atleta que tem muita projeção. Aqui pelo Flamengo, a gente vê já agora as finalizações. O que me chamou a atenção é que ele finaliza muito de direita, bem previsível nesse sentido. Só que a questão dele ser intenso potencializa esse detalhe dele finalizar muito de direita. Então, pode ver que esse jogo objetivo dele, intenso, barra decisivo, já sabe o que quer fazer, ajuda demais ele. Inclusive nesse arraste aqui, olha, arrasta, ganha ali na força, traz pra dentro e finaliza de direita. Vai um pouco alto, mas a gente já viu que a finalização dele de direita é boa e a gente vai ver nesse gol aqui, ó. Já chegou na estreia, marcou o gol. É um atleta muito, muito bom, assim, do meu ponto de vista. E aqui, né, é uma finalização de esquerda, mas uma finalização ali que mostra como ele é objetivo, né? Você já finalizou. E o que me chamou a atenção também foi esse jogo aéreo dele. Apesar de ser um atleta que não é tão alto assim, ele consegue se destacar no jogo aéreo. A gente vê essa subida dele aqui, mesmo que com os dois apoios, ele consegue ser muito intenso também nessa situação. Então é muito difícil tirar ele da jogada, é muito difícil encostar para ganhar, dá para perceber isso. E aí facilita com que ele consiga desvios, olha, que perigosíssimo. Aqui mais ainda, ó, ele consegue desviar a bola realmente, ganha ali. E aqui ele conseguiu ganhar inteiramente. Então, assim, é um jogador que também, apesar de ser extremo, duela. É um extremo que duela nas situações aéreas ali de segunda bola. E é um jogador muito interessante. Acredito que ele tem tudo aí para ser, quem sabe, o próximo Kevin, que foi o jogador que, Palmeiras, que foi pro Shakhtar e depois foi vendido por um bom valor. E esse aí, com certeza, assim, se continuar nessa mesma pegada aí, a tendência é que consiga bons números e conseguindo bons números, como eu falei, vai ser vendido aí com certeza para um mercado interessante. Então é isso, se vocês concordam, discordam, tem algum detalhe a falar a mais, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.